Olá, bem-vindos ao Bahia Flow. Eu sou César Marques, sou jornalista. É um prazer enorme ter você aqui. Todos os domingos eu escrevo uma coluna que é a nossa crônica de domingo aqui no site, no www.bahiapress.com.br, e é um prazer enorme ter você aqui. Se está chegando agora no nosso canal, por favor, se ligue, porque a gente vai falar de um dilema que está no mundo todo. Hoje um tema é urgente, a denúncia feita pelo YouTube Felca por crimes cibernéticos contra as menores. Isso daí virou notícia no Brasil todo e a gente vai trazer esse assunto aqui para você com uma pergunta. Você sabe o que o seu filho está fazendo na internet agora? E como isso vem sendo um assunto que vem trazendo a sexualidade, vem sexualizando crianças menores de idade? A gente vem trazer isso aqui como pai, como tio, e o que isso tem a ver comigo e com minha vida? Tudo. Porque hoje tudo está focado nessa telinha aqui, na tela do celular. E eu trago esse assunto agora para você. O youtuber Felca levantou uma denúncia grave, crimes virtuais contra crianças e adolescentes que, ao invés de sensibilizar o público ou autoridades, estão sendo distorcidos por alguns influenciadores digitais, transformando o sistema e a ameaça em espetáculo. Uma inversão perturbadora, senhoras e senhores. Presta atenção, isso daí tem a ver com a nossa vida, com o nosso dia a dia. Essa inversão perturbadora, ao invés de gerar empatia e mudanças reais, traz outro problema, que é a banalização, ou pior, a sexualização das nossas crianças. Esse fenômeno, infelizmente, não é isolado. Os algoritmos das redes sociais fortalecem e amplificam esse tipo de conteúdo. Eles priorizam engajamentos, likes, comentários, compartilhamentos e, convenhamos, tragédias e muitos escândalos, especialmente envolvendo menores, e geram visualizações, independentemente da gravidade da mensagem. Essa lógica, que é uma lógica cruel, porque ela está focada em um algoritmo. E não é possível que hoje em dia, com essas inteligências artificiais, a gente não consiga detectar isso. Essa lógica algorítmica cria um ambiente tóxico, em que o crime pode ganhar outro alcance, enquanto o real problema se perde na frieza dos dados. Enquanto isso, senhoras e senhores, muitos pais irresponsáveis permanecem distantes do que acontece no mundo online dos filhos. Há uma falha de vigilância, alguns chamam até de abandono digital, em que dispositivos são liberados sem autorização e diálogo dos maiores, dos pais. Pois é, os seus filhos, que estão agora no quarto, trancados diante da tela do computador, eles têm acesso a informações, senhoras e senhores, perturbadoras, em que esses dispositivos eles são liberados sem orientação ou diálogo. Isso abre um caminho para o aliciamento, o compartilhamento de material abusivo, cyberbullying e outras formas de violência virtual. Senhoras e senhores, segundo especialistas, os crimes cibernéticos contra menores abrangem desde fake news, e essas fake news elas têm uma função, que são usadas com conteúdos voltados para pornografia infantil e a sexualização e a exploração dessas crianças. Esses crimes vêm crescendo e muitas vezes passam despercebidos dentro de chats, grupos fechados e redes sociais. A legislação brasileira exige dos pais a responsabilidade ativa. O Estatuto da Criança e do Adolescente, presta atenção, senhoras e senhores, eu estou falando isso para você, você que é pai, você que tem filho, porque a legislação brasileira exige dos pais responsabilidade ativa. O Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, o Código Civil e o Marco Civil da Internet impõem o dever de orientação e vigilância, o que vai além de simplesmente fornecer acesso à internet. A lei prevê sanções para a exposição indevida de menores e até a responsabilização civil em caso de omissão. Senhoras e senhores, preste muita atenção, isso é urgente. Não podemos permitir que denúncias reais, como feitas pelo Felca, sejam convertidas em entretenimento vazio. Precisamos que influenciadores, famílias e autoridades assumam compromissos éticos. O algoritmo, por si só, senhoras e senhores, não distingue entre denúncia e sensacionalismo. Cabe a nós, adultos, educar, moderar e, principalmente, proteger as nossas crianças. Se você é pai, mãe ou responsável, converse com seus filhos sobre os perigos da internet, use ferramentas de controle parental, saiba o que eles acessam e com quem eles interagem na internet. Se você é criador de conteúdo ou influenciador, como eu, reflita sobre o que você produz e compartilha. Denuncie, não explore. Lembre-se, por trás de cada visualização pode haver uma criança em risco. A verdade, senhoras e senhores, deve ser protegida, não distorcida, e a infância, acima de tudo, respeitada. Pense. Temos crianças agora que estão correndo perigo.
Temos crianças agora que estão acessando as redes sociais sem supervisão e a gente não sabe quem está do outro lado. Então, obrigado por ouvir aqui o nosso Bahia Flow. Até o nosso próximo episódio com mais debates que nos ajudam a navegar com mais consciência nesse mundo digital que ainda é desconhecido. Imagine que você assiste a um vídeo triste e de repente o algoritmo começa a recomendar uma sequência infinita de vídeos semelhantes. Em minutos, seu humor muda. É como se por 30 minutos você fosse engolido pela mesma tristeza do vídeo inicial. Esse é o poder do algoritmo, identificar padrões, entender seus interesses e mantê-lo preso a essa plataforma. Até aí, não existe nada de novo, senhoras e senhores. É o funcionamento esperado de qualquer rede social. Recomendar conteúdo do seu interesse. O problema começa quando esse interesse ele é criminoso. Quando o algoritmo entende que os vídeos com crianças expostas de forma sugestiva são relevantes para alguém e sem qualquer filtro e sem qualquer controle. Sem qualquer controle ético, senhoras e senhores. Um controle moral. Isso o algoritmo ele continua entregando repetidas vezes. Do ponto de vista técnico, senhoras e senhores, é como tratar conteúdos de moda, futebol ou viagem da mesma forma que conteúdos que sexualizam crianças. O algoritmo sabe que esses vídeos existem, sabe que há consumidores para eles e entrega um prato cheio para pessoas mal intencionadas, para pedófilos. E mais grave, esses conteúdos, senhoras e senhores, eles são extremamente fáceis de encontrar nas redes. Basta um clique e o robô, em vez de impedir, alimenta esse consumo. Ele detecta que é um vídeo com crianças em contexto sugestivo e que, em vez de bloquear, propaga para quem já mostrou interesse. É como se estivesse fazendo vista grossa. Sim, é um robô, mas robôs são criados por seres humanos e é inaceitável que na era da inteligência artificial ainda não exista um sistema eficiente para detectar e remover esses vídeos automaticamente. Seja ele pelo conteúdo explícito, senhoras e senhores, seja pelos comentários, sempre recheados de emojis que têm coraçãozinhos e insinuações sobre como poderia ser mais explícito. O sinal de alerta está aí, ele está piscando, está latente. A denúncia do youtuber Felca, que eu acabei de ler agora acima, acabei de falar para vocês. Sim, eu estou reproduzindo o que o Felca falou nas palavras aí acima. Ele traz um jogo de luz sobre isso. O que vemos é uma triste realidade. O país, na maioria das vezes, ou os pais, na maioria das vezes, desse país, ou do mundo inteiro, eles estão distantes do que os filhos consomem nas redes sociais. Não acompanham, não orientam e acabam deixando que o algoritmo seja a babá digital dessas crianças. Uma babá que não se importa com segurança, mas sim com tempo de tela e engajamento. Se não houver uma mudança na forma como essas plataformas funcionam, continuaremos permitindo que máquinas alimentadas por interesses obscuros e omissões humanas exponham nossas crianças ao pior lado da internet. Má intenção ou descaso, talvez os dois, mas a conta, no fim, quem paga são as nossas crianças. Eu sou César Marques, sou jornalista, trago aqui essa denúncia baseada na denúncia do youtuber Felca, que já ganhou milhões de visualizações, inclusive trazendo a ele prejuízo na sua, digamos assim, na sua paz, porque ele está recebendo muitas mensagens de ódio e ameaças de morte, inclusive, contra a própria vida dele. Então, senhoras e senhores, cabe a nós, responsáveis, pais, trazer esse alerta e fazer com que ele se multiplique. E para isso, já que o algoritmo ele não trabalha a nosso favor de quem faz o bem, compartilhe essa imagem, compartilhe esse vídeo, compartilhe essa informação. Até o próximo domingo ou a qualquer dia da semana em edição extraordinária. Mais uma vez eu digo a você, fique ligado no nosso site no www.bahiapress.com.br e até o próximo domingo.